uma mensagem de poder, uma mensagem empoderada, e a mensagem lhe dizia: ide pregar o evangelho, e quem crer lá onde você estiver pregando, podem batizar na hora, ok? Sabemos que o batismo, ele demanda tamanha responsabilidade também, quanto o simples fato de você vir a um culto hoje. O simples fato de você também levar uma Bíblia é a mesma coisa que o batismo. Não, o batismo tem que estar muito firme, você tem que estar muito firme para tudo, irmãos. Está comigo aí não? Quer que eu responda? Ainda bem que você está comigo, com Jesus, viu? Mas vamos lá, vamos caminhar. De manhã eu falei algumas coisas sobre a minha colocação, sobre os pais aí. Quero deixar uma breve para vocês também. Eu até procurei aqui, eu queria repetir a mensagem que eu preguei no culto dos homens lá no sítio. Quem foi um culto dos homens lá no sítio? Foi 2 pessoas, 3, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, ótimo, 8, 9, vocês outros são homens ou não foram? Não foram só, né? Nós fizemos lá, tem mais um lá atrás, lá são 9, são 10. Eu fiz um culto somente para os homens no nosso sítio, foi uma tarde maravilhosa, manhã e tarde, churrasco maravilhoso, e eu me lembro que eu preguei uma mensagem para homem. Eu acho que essa mensagem também caberia hoje aqui como uma luva. Algumas pessoas me deram uma reflexão da mensagem de manhã, que também foi bem gostosa de se ouvir e diluir, acredito eu, pelo retorno que a galera deu. Mas a minha colocação de pai além desse culto no qual eu falei especificamente para os homens, e irei atribuir algumas coisas aqui dentro dessa mensagem, além da mensagem de hoje, eu quero dizer que todos os homens carregam a imagem de Deus, você querendo ou não. Deus, ele não criou os anjos como ele criou os homens. Quando Deus, ele sofreu a decepção, a ordem cronológica, antes que fosse contado. Antigamente não havia um tempo, antes de se formar a terra, os homens, não existia o Kairos, ok? O Cronos, né? Que é o tempo dos homens. Vivíamos no tempo de Deus, o Kairos, literalmente. Por quê? Anjos são ilimitados, anjos são eternos, e Deus também é eterno. Então, sabemos que eles não tinham uma carne imortal, nem os tempos de vida contado quando entrou-se o homem na terra. E principalmente quando o homem pecou. Quando o homem pecou, Deus falou que o homem seria agora mortal. Mas o que me chama a atenção é que no meio de anjos, em que são tão perfeitos, quando o texto diz sobre Satanás, o nome dele no original é Lúcifer, aquele que radia luz, transmite luz. Quando o texto diz dele, há uma perfeição declarada em Isaías 14, Ezequiel 37, uma perfeição absurda declarada, ao ponto de o comentarista deixar para a gente que ele andava e das suas asas saíam notas musicais, louvores. Dá-se a entender que ele regia o coral de Deus, ele era o maestro, né, da banda no qual apresentava louvores a Deus. E até que aquilo um dia entrou no coração dele e decidiu ser maior do que Deus. Com essa grande decepção que Deus teve com Lúcifer, uma terça parte dos anjos, conhecemos isso também, veio cair na terra, que são os anjos, se tornaram demônios, né? Se tornaram aí, para quem conhece, orixás, caboclos, grias, toda essa galera todinha é as mesmas pessoas, tá? Os mesmos seres angelicais, são os anjos caídos. Vendo isso, Deus decidiu uma ideia brilhante. Deus desceu à terra, preparou a terra por 6 dias, criou tudo, e ao término, quando estava tudo perfeito, ele disse assim à Trindade, acredito que disse ao Pai, ao Filho e ao Espírito: façamos o homem a nossa imagem. Nem os anjos têm a imagem de Deus, mas Deus viu esse homem que está do seu lado, esse pai que está do seu lado, e disse assim: vou fazer ele com a minha imagem. Por muitas vezes a imagem não é a perfeição do que se olha no espelho, mas é umas características, são traços. E aí quando Deus criou o homem no Éden, ele legitimou o homem o quê? Cresça e multiplica, ok? O homem não tinha o trabalho ainda, o suor excessivo que nós temos hoje, o desgaste, né? Então o homem usufruía, ele é apenas o jardineiro, ou seja, ele apenas cultivava o jardim. Então Deus enriqueceu o homem com muitos dons e talentos e uma palavra emblemática de multiplicação. Quando Deus diz, cria a minha imagem e a minha semelhança, ou seja, tudo que tem de bom em Deus, coisas maravilhosas,
está dentro do homem. Aí você pega a história da humanidade se evoluindo. Quando o faraó decide dizimar os hebreus, porque vinham crescendo de forma assustadora, e ele disse assim: vamos acabar com os hebreus, porque se eles crescerem do tamanho que eles estão, daqui a pouco eles serão uma nação maior do que a nossa dentro do Egito. Isso é perigoso. Então o faraó tem uma ideia de dizimar toda criança. Pergunta: faraó dizimou homem, menino ou menina? Menino. Por quê? Porque se acabar com a fonte reprodutora, acaba com tudo. Então, se diminuir o número de homens, acabou a família, acabou o casamento. Olha que ideia sensacional. Vamos dizimar o quê? A fonte. Vamos dizimar o quê? Aquilo que Deus falou para crescer e multiplicar. Você vê que cada vez mais estamos escassos de homem. Até os que estão deixando de ser. Olha só, é uma ideia diabólica. Mais à frente, entra o reino de Herodes, imperador, governador, e o número também está crescendo, e Roma vê a mesma ação que o faraó viu. Roma se vê ofendida porque os israelitas, os judeus, estão crescendo. O que eles fazem? Vamos liquidar também as crianças recém-nascidas. E quem está nesse dia vivendo? Jesus. Tentaram parar Moisés, não conseguiram. Tentaram parar Jesus, não conseguiram. Moisés foi lançado às águas, Jesus teve que sair e ir para Belém. Ninguém vai parar o nosso sacerdócio. Nós somos a continuação de Deus. Ninguém vai parar um pai de família. Ninguém vai destruir a família. Ninguém vai destruir o nosso lar nem a nossa casa. Se Deus quiser colocar a gente em fuga e esconder a gente, Ele vai esconder. Ainda que Deus mande a gente ficar dentro das águas, dentro de um junco, nós iremos ficar, porque aonde Deus ordenar, nós estaremos protegidos. Diga assim: ninguém vai acabar com a família. Irmãos, acredite se você quiser, mas a base da família é quando tem um homem dentro daquela casa. Eu entendo e elogio todas as mulheres, vocês são extraordinárias. A Bíblia diz que a mulher edifica, mas edificar é sobre algo que já está construído. Então a mulher, ela edifica a partir de um plano. A partir de quê? De um sacerdócio. O homem é a base, o homem é a coisa mais bruta. O homem é as colunas, o homem é a sapata. A mulher pode até ser o tijolo acima, mas a mulher, ela cresce em cima da ideia do marido. O marido precisa ter uma personalidade. Está comigo ou não está? Toda vez que Deus deu ordem a um homem. Olha que empoderamento você tem e você não usa. Deus disse para Abraão: quero fazer de você uma grande nação. Deus não chamou Sara, as mulheres sejam louvadas, mas os homens sejam enobrecidos. Deus chamou um homem, quando Deus falou assim: vou destruir, mas a ser um justo. Deus achou Noé. A sua esposa estava junto, mas a base da construção da arca, da salvação da família, era o sacerdócio Noé. Quando Deus quis libertar, Deus não chamou Zípora, Deus chamou Moisés. Está comigo aí não? Deus seja honrado na vida de cada um desses homens nobres. Você não tem noção o quão poderoso é a sua vida alinhada com Deus. Se você estiver alinhado com Deus, o inimigo não destrói a sua casa, não destrói a sua vida, não destrói a sua família, não destrói o seu casamento. Se você estiver alinhado com Deus, comerás do melhor dessa terra. Se você estiver alinhado com Deus, você é a base, você é os muros que Deus representa na sua família. O homem de Deus, ele traz segurança para casa. A família olha e se sente seguro. A família olha e se sente protegida, nutrida. O homem é aquele que todo mundo fala assim: papai está trazendo um alimento. É isso que Deus quer da gente. Então, com essas palavras eu digo: feliz dia dos pais. Feliz dia dos homens, dos sacerdotes, dos reis, dos príncipes, daqueles cujo qual o Senhor disse assim: vou colocar o meu DNA, a minha imagem nele. E acredito piamente que todas as mulheres devem se alegrar com esse discurso. Porque mulher não foi chamada para disputar com o marido, foi chamada para impulsionar. A vitória dele será a sua também. Afinal de contas, a Bíblia diz que reino dividido não prospera. Então olhe para o seu marido e diga assim: você é o meu provedor, o meu sacerdote. Você é minha esperança. Fala mais alto, esposa. Você é minha esperança de um cartão de crédito limitado. Aleluia.
Dá um aplauso ao Senhor Jesus aí. Bom, terminando o raciocínio, no Antigo Testamento há duas colocações que eu quero fazer a menção dela. Uma é Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ficarei nessa só, a outra vai dar no mesmo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles estavam encarcerados, a mensagem que chegou foi para ele, a casa deles não estavam lá. A esposa não estava com aquele carcereiro, quem estava tirando um plantão no cárcere era ele. Os filhos não estavam. E mesmo assim, Paulo e Silas chegando para ele falou assim: a resposta da sua família, ou seja, a salvação dela, o bem-estar da sua família espiritual depende da decisão de você, homem. E aquele carcereiro, tomando aquilo como partido, ele pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo e Silas disseram para ele: crê no Senhor Jesus, está garantida a salvação dos seus filhos e da sua casa. Tamanha responsabilidade que ele traz para ele. Quando o assunto que eu falei aqui, Pedro entrou na casa de Cornélio, sabe o que Cornélio fez? Cornélio teve a visão do anjo de Deus, que vinha para ele como um clarão e mandou chamar Pedro. Ele mandou chamar Pedro. Cornélio reuniu a casa dele todinha. A decisão que Cornélio tomou, você não vê ninguém andando para trás, nem a comitiva da casa dele, os servos que serviam, nem a esposa, nem os filhos. Então o homem, biblicamente, é muito respeitado, ao contrário da sociedade de hoje. Biblicamente o homem, irmão, ele é muito respeitado e muito honrado. O homem tem uma figura emblemática para Deus. E vou mais adiante, quer saber? O homem representa Deus no seu lar. Os seus filhos e sua esposa nunca irão ver Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas verão as virtudes de Deus dentro de cada pai, dentro de cada homem. Vamos lá. O nosso tema de hoje é justamente o dia em que nós estamos comemorando aqui. Iremos falar um pouquinho de paternidade hoje. Posso ouvir um amém? Paternidade. O texto que nós iremos elaborar hoje é o Lucas capítulo 15, o verso 1 ao 16. Lucas 15, verso 1 ao 16, por favor. Sabemos que essa palavra é uma palavra muito conhecida, então não fica difícil comunicar ela com os irmãos, né? Espero que seja fácil, cada um tem aí a sua experiência na palavra, cada um aproveite essa noite de hoje, uma vez que saímos dos nossos lares, para estar cultuando a Deus. Desde então, nos colocamos na condição de filho, né? Cultuar o nosso Pai, não é isso, irmão Carlinhos? Sim, Carlinhos? Amém? E hoje nós iremos falar sobre essa paternidade de Deus, e algumas linhas irei puxar para a paternidade de um pai natural. Sobre a parábola, sabemos o quanto ela é simples e comum. Foi falado agora 2 quarta-feiras atrás. Mas hoje eu não quero falar do filho pródigo e nem do filho mais velho. Iremos comentar, mas a minha ênfase hoje poderia colocar outro título, e outro título da mensagem seria o pai do filho pródigo. É sobre ele que eu quero falar. Esse pai que tem 2 filhos e vive lados inversos e adversos entre os 2 filhos. Diz assim o verso 11 do capítulo 15, por favor. Jesus continuou dizendo: um homem tinha quantos filhos, irmãos? Um homem tinha 2. O mais jovem disse ao pai: o que o mais jovem disse ao pai? Pai, quer a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os 2 filhos. Vamos lá, verso 13 ao 16. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas, malas, e mudou-se para uma terra distante. Repete comigo: distante. Mais uma vez, por favor. A última, se possível. Onde desperdiçou tudo que ele tinha por viver de forma desregrada. Próximo versículo. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Conheceu um fazendeiro da região e pediu para empregá-lo, e esse homem mandou aos seus campos para cuidar dos seus porcos. O último versículo. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dada aos porcos, e ninguém lhe dava coisa alguma. Bom, a parábola que nós iremos ler é a parábola por nome e título de o filho pródigo.
E quando nós lemos essa introdução, ela está já no fechamento da ideia do texto. Bom, Lucas capítulo 15 tem duas parábolas, ou histórias contadas. O que é uma parábola? Uma história contada para fácil assimilação, ok? As pessoas têm dificuldade de entender o que Jesus fala. Vou contar uma parábola. Então ele traz coisas do cotidiano, da cultura, para que ele possa explicar os textos, todo mundo entender. E antes de chegar a essa parábola de 2 filhos, repete comigo, 2 filhos, ele fala outras 2 parábolas. E as outras 2 parábolas têm o mesmo sentido, só que a do filho foi completa. E eu quero aqui racionalizar com vocês por que ele trouxe outras 2 parábolas. A primeira foi da ovelha perdida. Todo mundo lembra? Qual o homem que tem 100 ovelhas, se perdendo uma, não deixa as 99 num aprisco seguro e vai atrás daquela uma ovelha que se perdeu? Coisas comuns, quer ver? Dá uma olhada no verso 4, Bruno. Verso 4. Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se perder, o que acha que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? Pergunta para quem? Para quem está ouvindo. Quem está ouvindo Jesus? Um monte de gente que a gente já sabe, religiosos, tá? E um monte de ímpio também gentil. Um povo que está conhecendo Jesus, que nunca teve a cultura da lei bíblica, da Torá, e um povo que diz conhecer a Torá de trás para frente, de frente para trás. E agora ele fala algo comum, porque nesses tempos bíblicos o mais tinha eram nômades. A palavra pastor hoje dá-se muito ao altar e aquele que cuida, aquele que discipula, porque ela vem do original, aquele que cuida das ovelhas. Por isso que é trazido pastor como um cuidador de ovelha. Por isso que nós recebemos o título de pastor, aquele que cuida. Assim como no Salmo 23 explica bastante, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em parte verdejante, guia-me mansamente pelas águas tranquilas e pelo amor do seu nome, ok? A bondade do Senhor me guiarão todos os dias da minha vida, ok? Então, a palavra ovelha é aquela que está sendo apacentada por um pastor. O que é um pastor? É um cuidador. Aquele que vela pela vida da ovelha, aquele que livra a ovelha do lobo, aquele que orienta a ovelha, aquele que fala com a ovelha, aquele que cuida, que lapida, que tira os carrapichos da ovelha. Então, quando ele está falando algo comum, ele está falando para uma das maiores profissões que tem no Antigo Testamento. Qual a profissão? Todo mundo lá o quê? Pastor. Quando Jacó saiu da sua casa, fugindo do seu irmão, para onde ele foi? Para a casa de Labão. Qual a profissão que ele tomou? Jacó era pastor de ovelhas. Davi, ele dá também uma suposição para a gente. Davi, ele cuidava de quê? De ovelhas. Estava eu cuidando das ovelhas do meu pai Jessé, e vinha um urso, vinha um leão, eu abria a boca dele e rasgava ele de fora a fora. Então a palavra ovelha é sinônimo de alguém que está sendo pastoreado. Não existe ovelha sem pastor, e não existe também pastor sem ovelha. Um encaixa para o outro. Então, quando Jesus usa essa primeira parábola, ele está usando uma coisa lógica. Qualquer um pastor devia voltar para casa com o rebanho do número no qual ele foi encomendado a cuidar. Por exemplo, suponhamos que naquele dia Labão desse 100 ovelhas para Jacó. Jacó tinha que levar as ovelhas a pastorear no pasto, dar comida para ela, dar água para ela, e no final do dia Jacó tinha que levar quantas ovelhas? 99 ou 100? 100. Então ele está trazendo uma coisa bem simples e comum de se entender. Qual a profissão mais vivenciada, qual a profissão mais comum? Pastor de ovelha. No Antigo Testamento que mais tinha nômade. Então ele usa isso para ganhar o quê? Holofote, para que todo mundo, na partida quando ele vai falar de filho, porque agora ele está falando de coisas no qual a gente vive comum. Então todo mundo entende de ovelha, porque ele quer entrar, na verdade, na colocação de filho. Mas ele está falando de coisas comuns, notórias, para arrancar a atenção e a história ficar interessante. Agora, mais adiante, no verso 8, ele vai falar outra parábola, ainda no capítulo 15. Posso ouvir um amém? Então, 2 amém. Obrigado. Verso 8. Ou suponhamos, outra parábola, já fechamos a da ovelha. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada e varrerá a sua casa inteira até procurá-la, com cuidado e encontrar? Ou seja, agora ele está usando outra parábola. Qualquer um cidadão tem uma esposa em casa dessa aqui. Qualquer um cidadão conhece uma moeda e sabe do risco que tem de uma moeda se perder. Então ele usa algo comum. Quem nunca perdeu um dinheiro, irmão? Levanta a mão. Quem já perdeu um dinheiro, levanta a mão. Pronto. O que você fez?
foi lá, ligou a luz, procurou no bolso, algum lugar que você havia deixado. Então ele traz coisas comum do cotidiano para que as pessoas possam entrar na mensagem. Acredita, essa mensagem da ovelha e essa mensagem da didracma ainda não é o foco de Jesus. O foco de Jesus é a parábola do filho pródigo, porque ali ele vai falar de 2 povos. Então por que ele traz essa parábola da ovelha perdida? Quem é a ovelha perdida? Para a gente entender, por exemplo, quando a gente fala o fulano não é crente, a gente está dizendo o fulano é ímpio. Se fosse na linguagem antiga, por exemplo, se você está aqui desviado, afastado, ou ainda não entregou a vida para Jesus, nós chamaríamos você de gentil. O que é gentil? É um povo que não é de Deus ainda. É um povo que não decidiu a sua fé, não decidiu a sua crença, ou talvez tem outro tipo de crença. Então por isso que ele trouxe essa ovelha. Por que ele está trazendo essa ovelha? Porque ele está dizendo assim: eu vim pegar as ovelhas perdidas, o gentil, o ímpio. Eu vim salvar quem está perdido. Agora interessante é que ele traz a outra parábola ainda, a história sendo contada, dessa moeda perdida, essa dracma perdida. E ele diz que essa mulher da casa, comum, uma coisa que todo homem entende, ela tinha quantas moedas? De quantas moedas ela tinha? Mas ela perdeu quantas? Ela se conteve em deixar uma moeda perdida e ficar só com 9? Não. Todo mundo quer chegar no êxito. Todo mundo quer atingir o seu ponto máximo, a totalidade. Todo mundo quer fazer 10 anos. Está comigo aí, não? E aí ele diz que aquela mulher acende a luz da casa. E quando ela acende a luz da casa é porque ela está com 9 moedas nas suas mãos ou no seu bolso guardada, e ela está atrás daquela dracma que foi perdida. Quem é essa dracma perdida? Lembra das palavras do nosso Senhor? Eu vim para o que eram os meus. Os meus não me receberam, mas todos que me receberam dele o poder de ser chamado filho de Deus. Nessa frase a gente pega os 2 públicos. Por exemplo, eu vim para os que eram meus. Quem eram os do Senhor? Os judeus. E eles rejeitaram. Aí Jesus está dizendo: vocês são a dracma, mas eu quero que vocês liguem a luz, para que vocês se achem. 9 não é 10. Não existe um copo cheio, ou meio copo, ou ele está cheio ou ele está vazio. Aí essa parábola da dracma perdida, Léo, ela é para todos os judeus, aqueles que ouviram a mensagem, estavam aguardando o Messias, mas não reconhecia quem falava com eles. E a parábola da ovelha é quem? A mulher samaritana, o Zaqueu. A parábola da ovelha perdida é o Jairo, um capitão. A palavra da ovelha perdida é um lunático que se jogava no fogo, na lenha. A palavra da ovelha perdida é todos aqueles que não conheciam o Senhor. E a parábola agora da moeda perdida é todo o povo judeu. De repente, a gente pode se encontrar nisso aqui. De repente você está aqui nessa noite, voando, com a cabeça em outro lugar. De repente você está vindo para o culto de forma mecânica. De repente você não sente nem mais a sensibilidade do Espírito. Aí o que Deus está dizendo para você que diz ser cristão hoje, mas perdeu alguma coisa no meio do caminho? Liga a luz. Liga a luz e acha o que você perdeu. Liga a luz e acha o que você já não quer mais achar. Porque ligar a luz dá trabalho, irmãos. Dá trabalho, procurar dá trabalho. Procurar você vai ter que revirar. E revirar a casa é igual revirar a sua vida. Senhor, lembra o que ele disse para o Apocalipse? Lembra da onde caíste, se arrepende e volta ao primeiro amor. Pô, Senhor, mas eu já estou te dando 9. Vai me cobrar um só? Meu filho, 9 não é 10. Na hora de você pedir a bênção, você não pede 9, você pede 10. Então, para a gente pedir para Deus, a gente pede o completo. Por que Deus vai achar 1/10 só? É muito pouco para Deus. A gente precisa entregar para Deus o quê? O nosso 100%. Então, para todos os filhos que estão aqui, quem é filho de Deus, diga amém. Para todos vocês que estão firmes, diga amém. Deus quer o seu 100%. Liga a luz. Liga a luz e acha essa moeda de valor. Liga a luz e acha acha essa moeda que talvez você mesmo perdeu. Talvez você perdeu a vontade de jejuar, a vontade de orar, a vontade de viver, a vontade de servir, a vontade de trabalhar. Qual é a vontade? Vontade de congregar. Perdeu o quê? Liga essa luz e acha essa moeda, porque ela tem muito valor para Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: o seu dom tem muito valor para Deus. Agora termina dizendo para ele assim: 9 não é 10. Posso ouvir um amém? Então todo mundo entendeu aqui a nossa introdução? Entendeu aqui? As ovelhas são quem? Diga, gentil. E as moedas são quem? Diga, sou eu. As moedas são quem?
Diga, somos nós. E as ovelhas perdidas são gentios. Aí ele trouxe a atenção de todo mundo. Jesus é muito inteligente. Diga assim, eu sou fã do meu mestre. Ele é demais. Eu acho que Jesus estivesse na minha frente pregando, eu nunca ia falar nada, porque eu não queria perder tempo perguntando alguma coisa, porque ele tem resposta para tudo. Até aquilo que eu não pergunto, ele responde. Olha só, que coisa, que alusão que ele faz. Aí por isso que ele cria agora a parábola do filho pródigo. Talvez você olhe a parábola e você fala do filho pródigo. Não, a parábola diz venda dos filhos. Como ela inicia, ela termina, ela dizendo, um homem tinha 2 filhos, e no final ele fala do outro filho. Claro que ela discorre naquele filho que desperdiça, mas se você ver, Deus não dá só valor ao que desperdiçou, porque para Deus é o seguinte, poxa, o outro não está mais ouvindo, o outro não está cultuando, então ele está mais preocupado com o outro, porque de repente esse que está aqui, talvez ele fale assim, poxa pai, eu estou contigo há tanto tempo, mas a esperança de Deus é o quê? Pelo menos ele está aqui, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. De repente uma hora dessa, vai que a ficha cai, vai que o fogo pega, vai que o altar fumega. Ninguém sai da presença de Deus da mesma forma que entrou, só se quiser. Então agora, mediante a isso, ele cria o quê? Ele cria a parábola do filho pródigo. E eu quero falar sobre esse pai maravilhoso. 2 pessoas para dizer amém? Amém? Então vamos lá. Havia um homem que tinha 2 filhos. Por que a Bíblia diz 2 filhos? Porque a Bíblia está dizendo sobre 2 povos. Lembra? Eu vim para o que eram meus, diga judeus. Mas os meus não me receberam, diga judeus. Mas todos que me receberam, diga gentil. Dê-lhe o poder de ser chamado filho de Deus, diga sou eu. O que tinha a ver eu e você nesse plano de salvação, irmão? Alguém rejeitou lá e o evangelho chegou até a gente, irmão. Que loucura! Minha mãe me ensinou o católico. Minha mãe está aqui hoje, pessoal. Ela gosta. Minha mãe faz 71. Né, mamãe? 71, é isso? 71. Vai fazer, nem gosto de falar. 71, terça-feira. Ó, uau, dia 13 de agosto. Aleluia. Minha mãe me ensinou o catolicismo a vida inteira. E vocês sabem aqui que eu falei já, mãe. Aqui é o meu lugar de lavar roupa. Quando não é o catolicismo, minha mãe não conhecia Jesus. Hoje é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Já cultuou o Senhor na igreja que ela faz parte, né, mamãe? Hoje de manhã já entregou a primícia. Mas minha mãe, meu irmão, vocês sabem muito bem que ela me levava lá no Dona Europeu, irmão. Dona Europeu, irmão, era um lugar de jogos na frente de Vispa, irmão. E atrás era um centro de macumba, irmão. Já passou, irmão. Mas eu estou só enaltecendo o poder da nova criatura, da onde saiu. Minha mãe me levava lá, meu irmão. E de vez em quando uma mulher baixava um negócio lá que ia lá na frente. Eu me lembro do Ronaldo, que ele tinha medo demais da conta. Então a gente foi criado com isso aí, irmãos. Fui criado com minha mamãe que está aqui, meu irmão, sem uma inteligência em Deus, sem uma sabedoria. Uma mulher de uma vida sofrida, por muito tempo analfabeta. Hoje minha mãe escreve e lê, irmãos. Ó, essa mulher, essa guerreira que nós fomos criados sem pai, irmão, vendeu o bolinho de aipim, porta em porta para sustentar a gente. Não vale chorar hoje não, tá? Para sustentar a gente, irmãos. Terrível, já contei algumas histórias dela, hoje não vou contar mais, né? Deixa quando ela não estiver aqui. Mas isso é uma guerreira. Você imagina, o que tinha a ver eu com o plano de salvação? Se minha avó não conheceu, minha família toda católica, roxa, apostólica, idólatra. Lá em casa tinha imagem, irmão, tinha banho de sal grosso toda segunda-feira, irmãos. Vela ligada para o anjo estava tão nas trevas que precisava que eu iluminasse ele, que loucura! Aí Jesus vai e converte a casa toda. Aí minha mãe sem muita, né? Tem gente tão inteligente, sem de faculdade, minha mãe nem terminou ainda os seus graus de estudo, conheceu Jesus, aceitou a salvação, conversa com ela, tudo é do evangelho. Teve agora uma perca, vocês sabem muito bem, do meu xixi, ela disse para mim agora, meu filho, que está me sustentando a presença do Espírito Santo. Ó, como é gostoso ouvir isso de uma mãe, como é gostoso, como é gostoso. Então o que tínhamos nós, irmãos? Aí Jesus bate na porta da nossa casa,
para salvar a gente. Como não amar, irmão? Já pensou, irmão? De onde você saiu, irmão? Quem eram os seus pais? O que eles ouviram, irmãos? Como eu falei do pastor Jorge aqui hoje, pastor Jorge sentado com a esposa do lado e com a filha do outro lado. Eu falei, Jorge, olha essa imagem que você está tendo agora. Cadê ele? Está ali, o gordinho. Estava ele aqui, a esposa e a filha. Eu falei, Jorge, você nunca teve esse privilégio de teu pai sentar aqui, a tua mãe ali. No evangelho eles não te ensinaram isso. Olha o nome dele, Jorge. Sabe por quê, irmão? Imagina, ele faz aniversário véspera. Por quê? Olha, às vezes a cultura que a gente carrega, mas quando a gente está em Cristo, a gente quebra a tradição, quebra a maldição. E quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Hoje o cara é pastor Jorge. Dá uma salva de palmas para Jesus. O importante dessa parábola, agora que nós iremos adentrá-la, é o seguinte: que esses dois filhos, eles parecem usufruir da mesma palavra, da mesma colocação, mas não é. Por exemplo, eu diria aqui que o filho mais novo está desviado. Repete comigo, desviado. O que é desviar? Por exemplo, eu estou andando aqui, não sei se dá para vocês ver aqui, mas aqui em cima tem um lugar onde a dança sempre faz as suas colocações aqui, perna para lá, perna para cá. É um negócio meio borrachado aqui para elas não queimarem aqui no carpete. Como é o nome disso aqui? Hã? Quê? Linóleo. Linóleo. Olha aí, línguas, né? É um tapete borrachado, Lindomar, isso aqui? A gente entende a nossa colocação? Pessoal, é um tapete borrachado. Então eu estou andando sobre ele, ok? E se eu sair dele, o que você vai dizer? O pastor desviou, caramba, sai fora. Amém? Vamos lá, pode falar, vamos lá. Eu estou andando nele, eu saí dele. Quem já fez isso? Saiu, voltou várias vezes. Levanta a mão aqui. Olha o mundo espiritual fazendo leitura. Você imagina, você está andando um caminho, aí sai, desviou. Então o filho mais novo, ele saiu do caminho. E ele leva um subtítulo chamado de desviado. Até porque, preste atenção por favor, preste atenção. Olha o que diz o verso de número 12. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha herança, e o pai dividiu os bens entre os filhos. Algum tempo depois, o filho mais jovem arrumou sua mala e mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha a viver de uma forma desregrada. Olha o que diz, o tablet cortou o versículo de manhã, e eu não achei ele aqui, é o verso de número 30, já gravei aqui. Bota o verso 30, olha o que aconteceu, obrigado, Godoy. Mas quando o filho mais velho está dizendo para o pai, fazendo uma queixa, esse filho voltou agora, tu vai aceitar ele? Olha o que o filho velho fala do filho mais novo, presta atenção. Mas quando esse filho volta, e depois de desperdiçar o seu dinheiro com quem? Então quando ele pegou a herança do pai, a primeira coisa que ele fez foi onde? Foi aonde? Não fala bonito igual. Qual lugar que você falaria que ele foi no português bem educado? Qual lugar que ele foi? Desperdiçou o seu dinheiro com uma prostituta. Qual lugar que você fala? Uma casa de swing? Lá na Avenida América tem um lugar assim, ó, chamado Café. Aí o Gabriel outro dia passou e falou: pai, vamos tomar um café aqui. Eu falei: aí não, meu filho. Aí não. Nem tanto. Alguém já passou lá na Avenida América, viu assim, café, não sei o quê. Aí ele, não, eu falei: não, filho, aí não pode não. Aí não. Então ele gastou na prostituição, ele gastou com mulher. Então ele pega, o irmão mais velho sabe disso. Por quê? Notícia ruim, irmão. Você fica tranquilo, não vai atrás não, que ela vem com velocidade. Verdade ou não é? Já falei, nossos sentimentos a todos os familiares, a quem também se condoeu aí com essa fatalidade dessa aeronave. Mas quantos aviões decolam, irmãos, por dia e pousa? Ninguém fala nada, mas caiu, vira o quê? Notícia. É a vida de um cristão também, já falo isso há anos. A vida de um cristão, o cristão ele é sempre uma aeronave. Se der voo, volta voo, talvez ninguém elogia, mas você está lá, voando, decolando, pousando, mas cai para você ver. Vira notícia rápida, é o que aconteceu com o filho pródigo aqui.
O irmão mais velho disse assim: olha, pai, você sabe onde meu irmão foi? Meu irmão foi gastar dinheiro com mulher na rua, com bebida. E você sabe onde tem mulher também tem droga. Um negócio desse ilícito aí, né? Porque é o clima da noite, é um negócio todinho. Então o filho deu a receita. Então por que ele deu o nome de desviado? Por quê? Uma pessoa desviada, ela bebe, ela fuma, ela cheira, ela usa droga. Uma pessoa desviada, ela faz sexo de forma compulsiva, qualquer um, não escolhe ninguém, parceiro. Uma pessoa desviada serve a outros deuses. O que é um desviado? Um desviado é aquele que acabou o temor total. Ele não está descongregando, e em casa, assistindo culto em casa, etc. Não. O desviado, ele está perverso. Ele está com ódio de Deus, está com pavor da igreja. Não fala de Bíblia para ele não, meu irmão, que ele não quer saber. Esse é um desviado. O temor foi embora, passou lá na esquina. E qual a diferença desse irmão mais novo e mais velho? O mais velho, irmão, está afastado. O que é afastado? Por exemplo, eu estou aqui com alguém afastado de mim. O Beto. O Beto está afastado de mim? E agora? Então o texto relata que havia um filho mais velho. E o filho mais velho estava com o pai dentro de casa, só que ele não tinha relacionamento. Eu dei um exemplo hoje, acontece muito, que não era para acontecer. Por exemplo, existem casais que brigam e não divorciaram, e não desviaram, mas estão sem se falar, estão um dormindo na cama e outro no sofá, ok? Então essa palavra é afastamento. Trabalha com a mesma pessoa num trabalho, ok? Mas não fala com ela, você está afastado dessa pessoa. Mas uma vez que você sair do trabalho, você desviou dessa pessoa. Está entendendo aqui, pessoal? Então esse filho que fica em casa, ele está afastado. Então tem duas colocações. Talvez você entrou aqui nessa noite afastado, não congrega, mas ainda não lançou fora por inteiro. Está pecando, que a Bíblia diz não deixar de congregar. Está sem a ordem de Deus para receber a bênção, porque a Bíblia diz, quando os irmãos se unem, Deus ordena a bênção. Então você está fora de duas coisas. Você deixou de ser fogo, agora é brasa, e você está sem a bênção de Deus. Pastor, me prova, já provei, Salmo 133. Na união dos irmãos, Deus ordena a bênção. Hebreus diz, não deixar de congregar, como é costume de alguns. Paulo vai corrigir a Timóteo, deixando, cuidado, que alguns se apostataram da fé. Então o que é se apostatar da fé? A pessoa já passou por grandes tribulações, ou grande adversidade, mesmo servindo, que ela fala, enjoei das pessoas, não quero mais. Ela acha que ela está na razão. Mesmo Elias com razão, Deus vai dizer para ele assim, levanta que tem 7.000 que não dobraram o joelho. Então qual é a ordem de Deus? Se isolar nunca, se juntar sempre. Amém, irmãos? Então quando nós lemos aqui, o filho mais novo, ele está desviado. Repete comigo, filho mais novo, desviado. O que a gente entende de um desviado? A pessoa comete pecado sem noção da gravidade. Ela fuma e acha que é normal. Deus vai me libertar disso, está desviado. Aí ela bebe, Deus está desviado. Ela não tem pudor a nada, não tem filtro nela para nada, é um desviado. E um afastado ele está com o coração machucado. Alguém pisou no dedo dele, estava com como é o nome daquele negócio que dá no dedo? Unha encravada. Alguém machucou ele, pisou ali, aí ele está chateado, pisaram no meu dedo. Mas se for uma podóloga lá, rapidinho traz ele de volta. Está comigo aí não? Então existem duas colocações, o desviado e o afastado. Agora presta atenção, no verso 12, o filho vai tomar uma decisão que aparentemente é lucrativa. E eu quero trazer aqui a vida daqueles que decidem se afastar. Eu não sei se alguém já se afastou, levanta a mão por favor. Participa aqui comigo, alguém já se afastou? Foi lucrativo ficar lá fora? Aparentemente para você é o seguinte, ninguém agora toma conta da minha vida. Você saiu todo posudo, nariz em pé, bumbum arrebitado, e falou, agora sou eu vou curtir a minha vida. Aparentemente, o que você saiu só durou alguns dias, porque você vai conseguir amigo, mas amigo no momento em que você tem alguma coisa, porque no momento que você perde tudo, o que vai te restar é porcos, somente porcos. Cadê a nobreza que saiu da casa do pai? Cadê a roupa bonita? Cadê a elegância? Filho de fazendeiro, filho de rei é príncipe. Cadê a herança? A herança acaba, porque para os amigos lá de fora você só vale enquanto você tem. Enquanto você banca, você vale alguma coisa, mas no momento que você não tem nada, você é mais um miserável da vida. Está comigo aí não? E com Jesus também, né? Verdade ou não é, irmãos?
Agora o texto mostra para a gente que ele sai todo posudo, mas ele desperdiçou no verso 13 o que tinha para viver de uma forma desregrada: festa, bebida e mulher. Hoje é dia dos pais, irmãos. Eu acho que não vale a pena você trocar uma esposa. Talvez você pergunte aqui: pastor, como eu faço para demonstrar um amor pelos meus filhos? Não se separe da mãe deles. E outra colocação: como eu faço para demonstrar aos meus filhos que eu amo? Ame a mãe deles. Existem uns pais tão bobos que merecia, meu irmão, um abraço. Porque existe pais que vivem colocando filho contra a mãe, e existe mãe que vive colocando filho contra o pai. Família não é para disputar, família é para somar, irmãos. Aí os caras separam e jogam o nome da esposa num laço, jogam o nome do marido num laço. Mostre sempre uma imagem boa. Afinal de contas, os seus filhos precisam formar a próxima família. Está comigo? Está comigo? Então esse jovem, ele pegou tudo e gastou de forma desregrada, ou seja, não pensou em nada. Em outras palavras, o nosso português aqui da nossa Zona Oeste, inclusive aqui de Bangu, meteu o pé na jaca. Já que é para fazer, eu vou fazer direito. Enterro dos ossos, só termina quando acaba. A vida é curta, vou sair, vou zoar. É o filho pródigo. Fez tudo o que ele tinha que fazer. Mas, irmãos, passar o cartão é fácil. Quero ver quando a fatura vem. Passou, foi o cartão, mandou ver, tem herança, tem herança, tem herança, tem herança. 30 dias depois, quem bate na porta da casa dele, quer dizer, na porta do chiqueiro dele, a fatura. E aí, filho, como é que a gente vai acertar? Aí o texto diz, verso 14, quando o seu dinheiro olha como é que Deus é justo. O dinheiro acabou e as oportunidades dele também. Está comigo ou não está? Deus vai começar a fechar a porta. Por quê? É só dessa forma. Quando você lê o Jó 33, ele diz assim, alguns ele leva no leito do hospital, para que ali possa salvar. Aí Deus mexe, Deus coloca a enfermidade, Deus faz tudo. Por quê? Porque uma alma para Deus vale mais do que a vida que você vive nessa terra. Porque essa vida, o salmista vai dizer 70 ou 80, mas a alma é eternidade. Então Deus não quer salvar a tua vida apenas, Deus quer salvar você da morte eterna, lhe dando a eternidade. Eu vejo isso como misericórdia. Quantas pessoas já contemplei nessa vida pastoral, que é só no leito de hospital com a pessoa, e não dá para sair mais, é de lá para a eternidade. Porque se sair, meu irmão, igual o ladrão da cruz, ei, tu não é filho de Deus? Salva-te daí, me tira também. Para quê? Para voltar a cometer as mesmas coisas. É difícil você ouvir que está na cruz e pede para sair para mudança de vida. Está comigo? Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. Irmão, a fome está onde? A fome está onde? Diga, em toda a terra. Mas tem fome na fazenda? Tem fome na casa do pai? Por quê, irmãos? Porque na casa do meu pai há abundância de alegria, irmãos. Nem só de pão. Então cuidado, porque no Egito lá fora sempre vai ter as crises. Sempre vai ter as crises. Mas não tinha fome nem necessidade na casa do pai, na fazenda. Então eu posso sair posudo e achar que eu sou dono do meu nariz. Mas um dia que aquilo que me faz ser posudo, me faz ser presepeiro acabar, eu vou só ouvir o sussurro. Quem não saiu está melhor do que quem saiu. Nunca conheci ninguém que saiu da presença de Deus e manteve o padrão que estava. De uma mente boa, de uma vida qualificada, de um casamento saudável, de uma obediência. Todos que decidem sair da presença de Deus pagam consigo as suas consequências, e acredite, são pesadíssimas. Alguns dão para ver até como Jonas, entra no barco, e só porque Jonas está no barco, toda a tripulação daquele barco é comprometida. Bens materiais dos tripulantes que não tinha nada a ver com a rebeldia de Jonas, são lançados ao mar. Então a rebeldia de um pai, a rebeldia de um homem, a rebeldia de uma mulher, compromete valores das pessoas que não tem nada a ver. A gente começa a ligar e falar, e aí fulano, me empresta um dinheiro, aí estou endividado. Quem mandou fugir da presença de Deus? Quando você estava na presença de Deus não te faltava nada. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, lembra? Quando você era protegido, quando você era leal, fiel, nada te faltava.
É só pegar um relato de alguém que se afastou e de alguém que está presente, que entrou no mesmo tempo. Boa noite. A paz seja com todos. Então, quando nós olhamos esse reflexo, a gente vê, meu irmão, que não há vida lá fora. As pessoas podem até dizer: e aí, fulano, tem um mar lá fora, sai do aquário. Eu estou no aquário, estou vivendo, tenho comida todo dia, e o papai faz a limpeza do pH da minha água todo dia. Tem gente no mar perdido. Hoje nós estávamos comentando no carro com meus filhos sobre o poder da decisão, chamada livre-arbítrio. O Lelê falou algo aqui, em que o Gabriel falou a vida inteira. Gabriel falou assim: até parece que o cristão tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio, porque se ele usar o livre-arbítrio, ele se perde. Eu falei: exatamente, Gabriel. Todos que decidiram usar o livre-arbítrio, por exemplo, não havia uma lei colocada, dita ainda, mas exigia consciência, em que Abraão tinha que ter uma mulher só, então ele decide ter duas. Por que eu digo não tinha uma lei? Porque se ele amava a Sara, então se dedicasse para ela. Ok? Então Abraão decide descumprir uma lei e deitar com Agar. Usou o livre-arbítrio dele, se deu mal. Se deu mal. Todo mundo que usou o livre-arbítrio, Ló, estava com Abraão. Quando ele usou o livre-arbítrio de ficar ou de ir, ele se deu mal. Então qual é a colocação que a gente faz? O livre-arbítrio não existe para a gente. Temos que obedecer até debaixo d'água e pronto, acabou. Amém, irmãos? Então quando a gente faz essa analogia, a gente vê que o dinheiro acaba, irmão. A fama acaba, irmãos. Viu lá no negócio do avião lá? Não quero aqui trazer dor nem nada, mas eu vi a reportagem de algumas pessoas vaidosas com a vida. O que levou, Karine? Tinha uma mulher chamada personal, uma mulher que trabalhava com fisiculturismo, etc e tal. Dá para ver pelo perfil da entrevista dela antes de embarcar o nível do que ela era, entendeu? Levou alguma coisa? Um corpo bonito virou o quê? Desculpa, irmãos, um corpo bonito ficou carbonizado, irmãos. Carbonizado, não adianta, irmãos. Quem pode acrescentar um dia amanhã e dizer assim: vou acordar vivo amanhã? Quem, irmãos? Para eles lá foi o avião, caiu. E para a gente, que vai ser? Quem não vai estar com a gente amanhã, irmãos? A vida é passageira, irmãos. Salomão vai resumir a sua vida dizendo assim: o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém? Amém ou não amém? Então quando a gente olha para a história desse jovem rico, irmão, não há produtividade, não há como viver fora da presença do Pai. Não há prazer num cristão que conheceu a fazenda do Pai e querer sair da fazenda do Pai. Ah, mas eu estou vendo os amigos fazendo um barulho, a festa, o barulho é bacana. E isso é proteção de tela, irmão. Ninguém posta foto feia, irmãos. Ninguém posta vídeo feio não, irmãos. Satanás, ele tem a isca dele, irmão. Se ele colocar cocô, o peixe não vai, irmãos. O prato tem que ser bonito, irmãos. O prato tem que ser bonito. O convite tem que ser agradável, irmão. O cara é casado, tem um mulherão. O cara vai trair a esposa dele com a mulher pior? Não vai. O que Satanás vai fazer? Vai investir. Porque se Satanás mandar um parente do São Jorge, não vai fazer efeito nenhum. O que Satanás vai fazer? Vai botar um pedestal, negócio lá em cima, entendeu? Satanás, ele tem uma isca, irmão. Satanás, ele tem uma isca. Ele gosta de investir pesado na gente. Então a gente precisa ficar atento o quê? A isca de Satanás. Por quê? Porque ao invés que a gente comer da isca dele, já era. Foi fisgado, já era. Vai no anzol dele. Você não precisa comer essas besteiras que andam dando por aí, irmãos. O Senhor é o teu pastor e de nada você tem falta. Diga: Jesus é o pastor da minha casa. Diga isso com mais verdade. Diga: Jesus é o pastor da minha vida, da minha família, da minha casa. Diga bem alto assim: Jesus é suficiente para mim. E dá um aplauso ao Senhor. Agora o texto diz, mais um dia a conta vai chegar. O texto diz assim, o seu dinheiro acabou. Já pensou, irmão? O médico chega lá com laudo, o cara está desviado, na mão manguaça, aí sente uma dor e chega no médico, o médico fala assim: rapaz, tem um caroço aí, é maligno. A primeira coisa que o desviado faz: ai meu Deus. O cara capota com o carro, capota, é desviado. Aí vem alguém socorrer,
Aí quando alguém chega lá, ele está orando, irmãos. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Por que, irmão, buscar Deus no fim dos dias, se você pode ter uma vida inteira com Ele, irmãos? Por que buscar a Deus só na dificuldade, irmãos? Por que vir para a igreja só quando está apertado? Por que não vem para agradecer? A gente podia mudar a nossa música, irmãos. Esse lugar não ser um lugar de pedir, ser um lugar de ser grato, agradecer. Enquanto a Ana pedia, o filho não vinha, mas quando a Ana mudou a música, quando a Ana começou a agradecer, apareceu Samuel, apareceu mais 3, mais 4, mais 5 filhos, irmãos. Devíamos vir para cá para agradecer. Simplesmente pelo fato da vida. Por exemplo, estou respirando, grato. Meu nome está escrito no livro da vida, grato. Olha as palavras de Paulo: aprendi a me contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter suficiência. Sei viver na abundância, na escassez. Aí ele termina com que todo mundo destaca somente isso. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Me fortalece aonde? Na alegria e na tristeza, na escassez e na abundância. Paulo diz assim: o que eu passo não muda o que eu sou. O que eu vivo não muda o que ele é. Paulo, ele tem uma continuidade. Paulo, ele tem uma resiliência, ou seja, problemas não afetam. Problemas são passageiros, mas a glória de Deus é permanente sobre as nossas vidas, irmão. Posso ouvir 2 amém aí, meu irmão? Então um dia a conta chega, e quando a conta chega, há uma miséria agora terrível nessas terras. E agora o que ele vai fazer? A profissão mais desprezível do mundo: cuidador de porcos. Deixou de ser apacentador de ovelhas para agora cuidar de porcos. Já pensou? Pastores rebeldes, obreiros rebeldes, que tomava conta, liderava células, cantava louvor, pregava a palavra, cuidava de ovelhas lindas, agora sai daqui para tomar conta de coisas erradas, ilícitas. É o que aconteceu, dorme não, é o que aconteceu com esse jovem. A fome foi tamanha, que agora ele pediu emprego aonde? Bateu na porta de outro fazendeiro, mas ele tem outro fazendeiro. Só que até em si, o meu orgulho terminar, enquanto tem possibilidade, eu não volto. Ele precisa zerar. Se não zerar, ele não volta. Então ele tentou a última oportunidade. Pergunta: ele não poderia ter voltado quando ele foi nas meretrizes e falou: caramba, é só esse prazer momentâneo, é só esses 5 minutos, é só uma noite. Depois não vem aquela consciência: caramba, a besteira que eu fiz. Você acha que não veio para ele? Vem para a gente. Dava para ele voltar? Dava. No segundo dia, ele também errou, pecou. Dava para voltar? Dava. Mas por que ele não voltou? Porque tinha recurso. Estava cheio de si. Mas agora, pastor, ele está sem recurso, mas tem uma porta aberta para ele, que vai fechar já já. Ele vai pedir emprego aonde? Na fazenda de um fazendeiro que cuida somente de porcos, suíno. Os porcos, todo judeu não comiam carne de porco, porque era considerado um animal imundo, impuro. Era um animal detestável. Aonde ele está? Aonde o pai proibiu é onde ele está trabalhando. E ele chega nessa fazenda e fala: moço, tem uma vaga aí? Só se for para botar lavagem para o chiqueiro. Imagine um cara que há anos atrás era servido com muitos Meckley na casa do seu pai, onde tinha copeiro, onde tinha cozinheiro, onde ele tinha toalha, os talheres pontados na mesa. Agora ele está fazendo o quê? Lavagem do porco. E pior, no verso de número 17, quando finalmente caiu em si, convenceu o fazendeiro, verso 15, convenceu o fazendeiro da região a empregá-lo, e o homem mandou aos seus campos para cuidar de porcos, embora quisesse saciar a fome, embora quisesse o quê? Ele estava tão faminto que ele queria comer a comida que os porcos estavam comendo. Como é que pode um filho se assimilar, se colocar na condição do animal mais impuro da terra, até nos tempos de hoje? Existe um camarada da nossa igreja que foi comer uma carne de porco, deu uma bactéria, rasgou a cabeça de fora a fora. Um dia desse eu fui comer um carré, fizeram um carré aqui, meu irmão, fiquei 2, 3 dias passando mal. Falei: meu Deus, esse negócio é pesado mesmo. Massa Caldas faz um monte de coisa. Mas a gente não é judeu não, irmão, somos enxertados. Você pode comer carne de porco, mas olha antes, por favor. E agora ele deseja comer a comida dos porcos, irmãos. Olha o que Jesus falou: não lanceis pérola aos porcos. E quem é a pérola da história? Filho pródigo. E ele está lançado aonde? Nos porcos. Já pensou, meu irmão, você vê pessoas que já pregaram a palavra pra caramba, agora portando um fuzil? Incondizente. Pessoas que já ganharam, arrebataram vidas para Jesus, agora cheirando uma linha de cocaína.
Como é pesado isso, né, irmão? A pessoa, você vê uma mulher de Deus que já arrebatou, Deus já usou com dom de cura, milagre, etc e tal, agora rebolando nas esquinas, irmãos. Alguém que já falou de família, agora destruindo a família dos outros. O que você quer dizer com isso, pastor? Alguém que já teve a sua família, seu marido, e já teve seus filhos, agora está com amante, está com outros homens que não são teus, igual a mulher samaritana. É o que está acontecendo, a mesma coisa desse jovem rico, irmãos. Ele está num lugar indesejado, ele está num lugar impróprio, um lugar onde não tem futuro, um lugar onde tem falta de tudo. E o texto diz que o estômago dele deseja aquela comida, ou seja, nem o fazendeiro no qual ele trabalhou é tão bom para ele. E o relato que ele vai trazer adiante é: até o meu pai. Ele vai fazer uma comparação desse homem que ele está trabalhando com o pai onde ele abandonou. Então esse homem nega um prato de comida para ele, e o homem fala grosseiramente: quer comida? Divida com os porcos. Aí ele lembrou e falou assim: caramba, meu pai não era assim. Na casa do meu pai até um trabalhador é bem tratado. Você está entendendo? Aí eu gosto, porque aí começa a dar saudade daquilo que você já viveu. E se não for dessa forma de voltar de coração, não vale nem a pena voltar. Não tem que voltar porque está doendo, tem que voltar porque você não pode estar mais aonde você está. Tem que voltar de verdade, não tem que voltar com a mão, tem que voltar com o coração e falar: nunca mais vou fugir da presença do Senhor. Posso ouvir um amém, irmãos? Quando finalmente caiu em si, irmãos, se não cair em si, é a gente que vai puxar, é a gente que vai arrastar. Vejam bem o verso 17: finalmente caindo em si. O que quer dizer isso? A ficha caiu. A ficha caiu, ele falou, ele fez um espelho de tudo. Ele falou: pô, até os meus, eu vou dar uma suposição aqui, até os meus 30 anos vivi como um príncipe. Pô, a partir do momento que eu decidi sair da presença do meu pai, da casa do meu pai, estou aqui, ó, numa profissão indesejável, tentando comer aquilo que é descartável. Sabe o que é lavagem? Comida dos porcos. Hoje, aquilo lá era chamado de alfarroba. Era uma planta que dava umas sementes, misturava com algumas coisas, restos de comida, e jogava para os porcos. Ração com comida. O que os outros jogam fora é o que ele estava comendo. Quantos irmãos evangelistas, pastores e pessoas no qual já foram altamente usados por Deus estão revirando lixeiras a esse momento? É lamentável isso? É. O que a gente faz? A igreja não vai salvar? Irmãos, eles precisam cair em si. Porque se não cair em si, não tem arrependimento, não tem volta. Vai voltar pela necessidade, não mais pelo propósito. Agora, quando o filho cai em si, ele entende que ele precisa continuar o propósito no qual ele mesmo parou. Quem é que parou o propósito na vida dele? Foi o pai ou foi ele? São decisões que a gente toma na vida. Todos nós já tomamos decisões erradas, em que arcamos com elas até hoje. Por isso que nós precisamos cair em si. Diga comigo assim: caindo em si. Está fraco, diga: caindo em si. Finalmente, olha o que o texto diz. Quando o texto coloca finalmente, ele diz: poxa, estava esperando isso, né? Diga assim: graças a Deus. Quando você diz graças a Deus, o que está dizendo, meu filho? Poxa, estava esperando, né? Já pensou aquele dinheirinho que está para cair na tua conta? Aí cai amanhã e você vai dizer: opa, graças a Deus. Se não comemorar, volta. É ou não é? Finalmente, ou seja, o que ele está dizendo finalmente? Poxa, não podia ter sido antes? Não podia ter evitado muitos prejuízos? Não podia ter evitado um dano menor? Mas o texto parece que ele ficou. Sabe, irmãos, porque a questão de voltar é uma questão de humildade. E o ser humano é soberbo, irmãos. O ser humano é soberbo. Enquanto tem um centavo, não arreda pé. Vou dar meu jeito, vou dar meu jeito, vou dar meu jeito. Eu tenho força, posso trabalhar. Não é sobre força nem dinheiro, é sobre estar no lugar certo, servir na pessoa certa, irmão. Nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre dinheiro. Tanto que o dinheiro, um monte de gente com ansiedade, com depressão, com dinheiro, porque dinheiro não resolve o problema. Dinheiro só ajuda, irmãos. Dinheiro só ajuda. Agora, caindo em si, ele diz assim: até os empregados do meu pai têm comida de sobra. Repete comigo: até. A mensagem está chata? Tem 4 pessoas dormindo, estou me sentindo um palhaço aqui em cima. Pelo amor de Deus, dá uma forcinha aí, vai. A Bíblia diz que até os empregados do meu pai têm comida de... Aonde ele está fazendo essa reflexão? Num lugar bom? Num lugar próprio? Num lugar agradável? Então faz o culto comigo para esses irmãos acordar. Vamos ter misericórdia deles, né? Aonde ele está fazendo essa reflexão de vida?
Lá no chiqueiro. Obrigado, quem falou? Quem falou? Quem falou? Eu ouvi daqui. Aonde ele está fazendo essa reflexão? No chiqueiro. E aonde é que a porta se fechou para ele? Também no chiqueiro. Porque no momento que ele falou assim, eu saí de lá, mas eu tenho outro fazendeiro que vai me empregar aqui. Aí ele lembrou que no final da tarde, quando ele estava trabalhando, o pai sempre mandava um lanchinho para todo mundo, dava horário de descanso e tudo, o pai cuidava, mesmo sendo um trabalhador ali. Aí ele lembra agora que, olhando para esse patrão atual, em que esse patrão é horrível, é um patrão ganancioso, e ele vê esse patrão e lembra de quem? Do pai. E ele começa a fazer uma comparação, e ele diz assim, lá na fazenda do painho, até os trabalhadores tem mais honra do que nessa fazenda. Então ele está dizendo, aqui eu sou um trabalhador, e lá alguém igual a mim, é mais bem tratado do que eu, imagine se for filho. Aí ele faz essa reflexão no pior momento da vida dele. Por isso que o texto começa dizendo, caindo em si. Porque não tiver essa ficha caindo, essa consciência que você precisa de Deus, precisa voltar para o caminho, se não tiver essa consciência que você é um pecador, irmãos, a pessoa chega para a pessoa e fala, irmão, você precisa aceitar Jesus, eu já sou bom, como é que você vai entrar com o evangelho nessa pessoa? Não é, ela criou um bloqueio, ela já está cheia de si. Ou você aceita Deus, ou você é um Deus, irmão. Então você tenta entrar com a pessoa, com a mensagem dizendo, irmão, todos pecaram, não, só pessoa boa, acabou a mensagem, não tem como. Vai falar o que para ela? Se ela está cheia de si. Mas o jovem em si, ele diz, caindo em si, ou seja, não sou nada. Quando o texto diz caindo em si, ele diz, me arrependi da besteira que eu fiz na minha vida. E ele começa a dar reflexão, na casa do meu pai até os empregados não passam fome, tem mais comida do que eu estou aqui. Aí ele traz na mente dele, presta atenção, ele traz na mente dele uma colocação. E ele coloca na mente dele assim, vão retornar para a casa do meu pai. Aqui começou o ministério de Tiago na Bíblia. Eu nunca vi alguém pensar. Desculpa. Eu nunca vi alguém pensar e ensaiar alguma coisa. Eu imagino Mariana e o seu Lindomar, você que é do teatro, ele ensaiando. E ele diz assim, vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer isso, vou dizer aquilo, etc e tal. E ele começa a se impulsionar, imagine quanta desistência ele teve. Eu não sei quantos trabalhos você deve apresentar em faculdade ou algum lugar, e quantas vezes você ensaiou o trabalho. Imagine alguém que está para voltar para um lugar onde saiu envergonhado, aonde sujou o nome do pai, ele manchou o nome do pai. Quando ele pediu a herança, ele pediu a morte do pai. Falou, pai, eu quero que o senhor morra, já que o senhor não morre, eu quero a herança. Imagina, ele acabou de matar o pai, uma facada no coração do pai. Você não vai morrer não, pai? Então me dá minha herança. E agora para ele voltar? Meu irmão, mas tem que ser na muita humildade mesmo. E ele faz um teatro. Ele diz, não, vou chegar lá e vou falar para o pai. Aí pai, é o seguinte, não quero nada não, mas pelo menos deixa eu ficar como um dos trabalhadores. Não precisa me pagar salário não, me dá pelo menos comida. Então ele faz um ensaio. Imagine que diversas vezes ele criou várias performances dele, diz, vou retornar na casa do meu pai e dizer, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como empregado. Isso é um ensaio, repete comigo, isso é um pensamento. Como é que a gente é limitado quando a gente fala de Deus, né? A gente acha que Deus tem um chicote para nos julgar porque a gente errou, porque a gente fracassou, porque a gente tomou decisão errada. A gente sempre tem uma imagem de Deus diferente do que Ele é. Deus é amor, mas Ele é fogo com... Sabe qual é a diferença? Deus corrige, Deus repreende, mas a diferença não está em Deus. Quando Deus ele fala assim, Deuteronômio 28, a bênção e a maldição, Deus deixa você escolher. Só que eu vou dizer que esse filho está escolhendo a misericórdia e não a punição de Deus sem ele saber. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. E ele está quebrantado. Ele não está voltando de nariz em pé. Ele está voltando com a sandália da humildade. E sem ele saber, ele acha que Deus vai desprezar a adoração.
e a sujeição dele, mas não, ele está vindo, meu irmão, com o pé descalço, ele está vindo sem nada, sem reserva, sem orgulho, e ele está chegando perante ao pai e dizer: pai, eu pequei contra ti, me faz como um dos teus trabalhadores. Aí o pai não fala nada com ele, o pai não responde ele, o pai olha para a fazenda toda e fala: parou, é feriado, pega a roupa nova, pega anel, pega a sandália, mata o melhor boi. Atenção ao anúncio que o pai vai dizer na fazenda: o meu filho que estava morto voltou a viver. Existem 3 coisas que nós iremos aprender nessa noite. Repete comigo: atitude revela o coração de Deus. Quando ele teve a atitude de voltar, ele conheceu quem era um Deus que ele nem conhecia estando lá. E quando ele teve a atitude, então voltou para casa, no verso 20. Quando ele ainda falava, de longe seu pai o viu. Uau! Por favor, digam o mais alto que você pode. Quem já foi numa fazenda, que geralmente ela está num nível mais alto, já viu? A casa onde se constrói, do dono da fazenda, é no nível mais alto. Para quê? Para que ele tenha uma visão panorâmica de toda a fazenda. Aí pelaquela casa você vê uma porteira, e nessa porteira você vê uma rua, sem asfalto, sem nada. Então imagine que o pai estava na porteira, um café matinal da manhã, daqueles arretados. E de repente o pai debruçado com os ombros naquela porteira, de repente ele vê alguém chegando, a quilômetros de distância. E de repente o coração dele começa a se alegrar. E ele chama alguém para conferir, acredito que de uma certa idade. E ele diz a alguém, é uma parábola, tá, pessoal? E ele diz a alguém: por favor, vê se eu estou certo. Olha quem está vindo lá, não foi o filho que saiu. Alguém fala: não, é conversa sua. Olha a roupa que ele está, olha o jeito que ele está. O teu filho jamais andaria assim. Bom, ele saiu daqui como um príncipe, mas a vida ensinou a ele está voltando agora como servo. Aí o pai fala: é ele. Só que o texto coloca algo para a gente, pergunta o quê? Algo apaixonante, que o texto vai dizer que o pai se moveu de íntima compaixão. Então voltou para a casa do pai, estava na estrada, e ainda quando ele estava longe, seu pai viu cheio de compaixão. O pai olhou, e a palavra compaixão, ou seja, o pai podia destilar ódio, rancor, ou alguma sequela para o filho. Ou seja, deixa ele chegar aqui que a gente vai acertar a conta, para ele lembrar de como ele saiu daqui. Não, não, não. O texto faz a menção que o pai olhou o filho arrependido de longe e colocou o coração nele. A palavra compaixão também quer dizer íntima compaixão, é colocar no lugar do próximo. Isso quer dizer, você sente a dor do que o outro está sentindo. E o pai detectou que ele não estava na melhor forma. Então o pai falou assim: vou dividir a minha dor com você. Eu sei chorar com quem chora e sei se alegrar com quem se alegra. Eu sei, meu filho, que o que você está vivendo não está fazendo nada de bem para você e também para mim não. Então eu quero pôr alegria nos seus olhos, sorriso nos seus lábios, porque se você estiver alegre, se você estiver feliz, o pai também está feliz. Afinal de contas, a alegria do Senhor é a nossa força. Oh. O pai não sentiu tristeza, apesar de tudo que o filho fez. Quem não queria aqui, vou falar baixinho, quem não queria aqui pegar e dar um sermão no filho agora? Merece ou não merece? Mas você acredita que isso deve ter feito depois? Tem que ter feito, né? Falar para depois nunca mais repetir. A gente, como um pai natural, a gente não faz? Vou abraçar, mas senta aqui depois, vamos tomar um café. Aí você vai jogando na maciota, né? Devagarzinho. Você fala um pouquinho para não pesar tanto, aí no outro dia você fala. Aí acontece alguma coisa, você fala: tá vendo? Ó, lembra que eu te avisei? Mas na primeira recepção, o pai quis abraçar, porque o abraço é mais importante que o açoite nesse momento. Aí o pai abraçou. O texto diz que ele se moveu de íntima compaixão. Ele não destilou ódio, não passou na cara do filho, apenas ele abraçou. Porque nesse momento que o filho está, qualquer palavra vai desmoronar mais ele ainda. Então o pai precisava dar um upgrade, um levante no filho. Íntima compaixão.
Está comigo ou não está? Essa palavra também foi mostrada por Jesus. Lucas 23, verso 34, estava Jesus pendurado numa cruz. Um ladrão do lado do outro, todo mundo dizendo assim: ei, salva-te daí. O que Jesus disse para aquela multidão? Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Cada um só dá o que tem. Então o Pai, ele mostra compaixão e íntima compaixão. Imagina, todo mundo odiando Jesus pendurado lá em cima, todo mundo foi tomado com uma revolta, dizendo que Jesus era um falso profeta, e de repente Jesus dá um tapa na cara, igual o pai aqui do filho pródigo. Tem compaixão daquelas pessoas. Sabe o que Jesus falou? Pai, perdoa eles porque eu amo. Meu filho, você ama quem está te crucificando? Sim, eu amo eles, porque hoje eles não entendem, amanhã eles vão entender. A mesma coisa com nossos filhos. Algumas correções os filhos não entendem hoje, mas quando crescem, principalmente quando eles casam e se tornam pais, eles vão rebobinar e ver tudo que a gente falou. Ele fala: por que eu não ouvi o meu pai? Está comigo ou não está? Comigo e com Jesus também, né, pessoal? Se você disser que está com Jesus, eu vou dizer que estou sem ele, então. Cá para nós, quem se tivesse ouvido o pai estaria muito melhor? Ou tinha errado menos? Tinha errado menos, né? Tinha errado menos. Assim acontece, e parece que isso é uma coisa, consequência da vida, parece que a gente vai amadurecendo com o tempo. A gente só tem que orar para o negócio não estourar ao ponto de não dar para juntar novamente, né? Porque tem algumas coisas que são irreparáveis. E aí o texto diz que ele se moveu de íntima compaixão, ele se colocou no lugar do filho. Agora o que me chama a atenção aqui, é que o texto diz que o pai correu para o filho. Repete comigo: o pai correu para o filho. Lembra que eu falei, o pai estava na porteira, Ju, da fazenda, e o filho estava vindo um caminho da estrada que levava até a fazenda. O pai não esperou o filho chegar, o pai foi recepcioná-lo. Mas para o pai ir até o filho, ele teve que cobrar uma opção de protocolo. Primeiro, o pai deu uma carretilha, uma caminhada na frente de todos os funcionários. Quando ele falou, é o meu filho, ele não se teve ao que as pessoas iam falar, ao que as pessoas iam dizer do filho. Ele falou, é o meu filho, ninguém tem nada a ver com isso. E o texto diz que ele correu. Então, nessa que ele correu, o filho não tinha chegado em casa ainda. E pior, no Oriente Médio, de manhã eu falei Oriente Médico. No Oriente Médio antigo, essa coisa da idade da pedra lascada, que as mulheres tinham que se enroscar em tudo, né? Tinha que ser daquele jeito, aquele país meio medieval lá, antigo. O pai não poderia demonstrar nenhuma fragilidade. Pai é pai, tem que ser rancoroso, né? Tem que ser aquele homem da casa, e não pode demonstrar sentimento, não pode chorar e não pode se emocionar. Se acha que alguém que se move de íntima compaixão, vendo um filho voltar e corre, como é que ele está? Com os olhos secos ou banhado em lágrimas? O pai quebra qualquer protocolo, escala as montanhas, derruba as muralhas só para me encontrar. O pai, a Bíblia diz que Jesus se despiu, entre aspas, desculpa, não é uma heresia, mas Deus, ele passa vergonha para a gente não passar. A Bíblia diz que ele se fez maldito no nosso lugar. Sabe o que é isso? Ele resolveu sofrer para que a gente não sofresse. Ele decidiu morrer para que a gente não morresse. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aí nessa noite? Que amor incomparável, que graça que jamais iremos chegar a um cálculo dela. Romanos vai dizer, com profundidade da riqueza, sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, impenetráveis são os seus caminhos. Quem pode conhecer a mente de Deus? Quem pode dar alguma coisa para Ele, se Ele já nos deu tudo, irmãos? Pelo amor de Deus. O texto diz que o pai corre. Imagine um vovô correndo, um senhor de idade correndo. Faz uma posição de corrida aí, irmãos, por favor. Uma posição de corrida. Que isso, pessoal? Pelo amor de Deus, enferrujado. Por favor, geral, balança o bracinho aí, vai lá, senhora, vai assim, ó. Vai lá, dá uma gingada assim, senhora, assim, ó. Ó, já fez um exercício hoje. Depois de sair do culto, já pode comer o lanche, porque já malhou no culto, né? Tá certo. Imagine um pai correndo. Eu não sei o quanto para você isso é uma coisa comum, mas existem milhares de funcionários nessa fazenda.
Quem está lá também são o outro filho dele e os funcionários dele. Eu sei que é uma parábola, mas vamos ilustrar ela. Esse homem, para ter 2 filhos, também tem uma esposa. É uma parábola, pessoal. Então um cara pega e quebra qualquer protocolo, e ele sai correndo, não está nem aí para que os outros vão falar. Sabe o que é isso? Um amor incondicional, um amor único, incomparável. Irmãos, quem trabalha com criança aqui, irmãos? Quem trabalha com criança? Quem bota a mão no cocôzinho dos outros filhos que não é teu? A gente até coloca, né, pelo amor, né? Vai trocar a fraldinha lá, a criança fez caquinha, o que você faz? Vai lá e troca, mas da maioria das vezes a gente faz assim, né? Agora, irmãos, quem acha ruim trocar a fralda do seu próprio filho? O negócio está lá, o que todo mundo é nojento, você quase passa no pão, né? É o nosso filho, irmãos. Irmão, quem nunca chupou a meleca do nariz da criança, irmão? Eu estou falando nojeira? Eu estou falando de amor, irmãos. Estou falando de amor, irmãos. Estou falando de amor. Quem nunca viu um filho sofrer e falou: eu queria que fosse comigo e não com ele. O filho está queimando de febre, a gente fica tão perdido que em vez de a gente falar assim, sai febre, a gente fala, vem febre, sai dele, vem febre. A gente fica tão perdido porque a gente é louco, apaixonado pelos nossos filhos, sim ou não? É verdade ou mentira, pessoal? Se Abraão tivesse a opção, ele trocava. Deus, pode deixa o Isaac livre desse negócio aí. Sério. Está vendo o que esse pai está passando? Então na cabeça do pai tem o quê? Amor verdadeiro, genuíno e puro. Então ele levanta, ele sai correndo, e aí o velho ficou maluco. O problema é o que vão falar. Quem ama sou eu. Quem vai recepcionar ele. E o pai chegou na frente para quê? Porque senão os outros atacam a pedra. Então o pai já vem protegendo já. E o pai já vem com ele com a mão na fazenda, dizendo assim: parou! Nada de olhar roupa suja. Pega a melhor, pega a sandália, pega o anel. Eu acho que esse reflexo Jesus deixou mais ou menos equiparado para a gente, quando a mulher de João 8 é pega no adultério. Há uma proteção ali que você, se você não perceber, você vai perceber agora, ou nunca percebeu. Quando Jesus começa, o texto diz que ele escreveu na areia. Jesus conhece a mente e o pensamento de todo mundo. Ele está usando agora a onisciência dele e a verdade que ele conhece da falsidade de cada um que está acusando. Primeiro, a mulher está sozinha, mas cadê o adúltero com ela? Não veio. Então é um dos parça dele. Então Jesus oferece uma proteção que o filho pródigo também recebeu. Quando o pai pegou ele, o pai pegou pela mão e entrou na fazenda dizendo: é meu, ninguém toca. Quando Jesus agacha com aqueles homens com pedra na mão, dizendo: o Senhor foi pega no adultério, a lei manda apedrejar. Jesus protege ela com uma palavra, dizendo: quem é diferente dela, não tem pecado igual a ela, tira a primeira pedra. Talvez você olhe como risco, mas eu olho com a convicção de Jesus, de saber quem é dele e quem não é dele. Eu olho com a convicção de Jesus de saber que aquela filha estava afastada, mas está diante de voltar agora. Ninguém teve a coragem de tacar uma pedra naquela mulher, porque a proteção do Senhor está bem diante aqueles que têm coração quebrantado, um coração arrependido. Deus não despreza. Alguém reage aí no seu lugar. Quer ver outra coisa? Fala assim: qual é a próxima loucura? Ou de repente você é um judeu aí cheio da Bíblia e acha que você tem convicção das suas verdades. Você vai dizer: qual é a próxima heresia que esse cara vai dizer? Então tira a minha heresia e coloca a sua. Veja bem, o texto diz que o pai, repete comigo, o pai correu para abraçar o filho. Houve passos, não houve? Houve passos que aproximaram o pai do propósito do filho, correto? Só que o texto diz que o Senhor visitava o homem na veracidade do dia, viração do dia, desculpa. Quando o dia estava saindo à tarde, entrando noite, o pôr do sol, Deus visitava o homem no jardim. E o texto diz que o homem ouvia os passos de Deus soar no jardim. Houve um dia que Deus sabia, na sua onisciência, que Adão havia pecado, sim ou não?
Deus deixou de ir no jardim? Os passos de Deus sempre está a nossas procuras. Escala a montanha, derruba as muralhas, só para me encontrar. O salmista vai dizer: como eu vou fugir da presença do Senhor? Se eu vou no mais alto céu, Ele está. Se eu vou na ponte do abismo, Ele está. Não tem como fugir da presença do Senhor. Mesmo que Adão, junto com Eva, tinha arquitetado um plano de se esconder atrás da mata, o passo do pai do filho pródigo e o passo do autor e consumador da vida estava naquele jardim para resgatar. Eu quero dizer essa noite que Deus está dando um passo em direção em nossa existência. Tenta se esconder, Ele vai atrás. Adão, tu está onde? Senhor, ouvi os seus passos no jardim. Ah, que bom conhecer como eu piso, né? A gente sabe como é Deus e quando é Deus. Deus vem diferente. Os homens vêm com pedra. Deus pega pela mão e fala: é meu, ninguém toca. Ninguém toca. Eu fico imaginando como o filho saiu, Márcio, daquela fazenda e como ele voltou. Ele saiu por conta própria, sim ou não? Mas quem colocou ele de volta? Saiu sozinho, sim ou não? Quem trouxe ele? Desse jeito. Ainda bem. Sabe aquela canção que todo mundo diz assim, ó: segura na mão de Deus e vá, não tem mais segue. Irmão, se a gente segurar na mão de Deus, a gente solta, irmão. Tá doido? A gente solta toda hora. Qual o segredo? Deus. Não confie mais em mim, não. Segura o Senhor na minha mão. Faz o seguinte, amarra nós dois. Faz um nó aí que eu não consigo mais soltar, pelo amor de Deus. Então qual o segredo? Eu vou segurar na mão de Deus? Miserável homem que eu sou. Quem está de pé? Vigie para que não caia. Deus, hoje não. Segura em minhas mãos. E se eu tentar fugir, tira a minha vida. Tem coragem? Tem coragem? Depois de uma parábola dessa, você vai querer ainda viver longe dele? Não tem como não. Faz um voto, meu irmão. Senhor, se eu tentar fugir, arranca o meu ar. Que graça tem viver lá fora uma vez que você viveu aqui dentro, irmão? Então levanta a mão quem quer segurar na mão de Deus. %90 levantou a mão. Levanta a mão quem quer que Deus segure na sua mão. Agora abaixa quem vai largar a mão de Deus. Esse é o segredo da vida, irmão. Maldito o homem que confia no seu braço de carne e faz dele a sua força. O coração do homem é enganoso. O que a gente faz, irmão? Quantos depoimentos, terminando já, quantos depoimentos a gente vê do aeroporto lá? 2 pessoas. Um falou assim: poxa, cheguei 12 minutos, demorei a estacionar. O cara fez uma reflexão: eu buzinei, a casa das pessoas estava me atrapalhando para me chegar no voo. O outro falou assim: eu discuti com o moço da recepção. Em outras palavras, ele não quis falar, mas eu xinguei ele, esganei, me dá vontade de pegar ele. Aí o cara falou assim, que voltou lá para dizer: obrigado por ter salvado a minha vida. A gente acha que às vezes Deus está atrasando alguns processos na nossa vida. Que besta é a gente, né? Jesus vai dizer uma coisa, e aqui a gente fecha. Ah não, tem mais um item ainda. Beijou e abraçou. Jesus vai dizer assim: qual o pai que o filho pedindo pão, o pai daria pedra? Ele vai usar uma coisa natural para dizer como o pai é amoroso. Hoje é dia dos pais, né, irmão? E a gente tem que venerar o nosso pai espiritual também, né, irmãos? Está comigo ou não está? Irmãos, falar que Deus é... eu tenho um Deus, isso é religião, irmão. Eu tenho um pai, é intimidade. Você tem um Deus ou tem um pai? Eu tenho os dois. A minha religião é Deus, mas quando eu entro nela, eu acho meu pai. Porque a religião me aponta que eu tenho um pai. Está comigo ou não?
Você conhecia Deus como Pai antes da Bíblia? Não, a religião te ensinou o quê? Quando vocês orarem, religião, ore assim, ó, Pai Nosso. A religião me fez conhecer meu Pai. A palavra religião quer dizer religar, conectar. Então a religião, ela me conecta a Deus. Aí eu começo a orar, Pai Nosso que estás no céu. Não é meu Pai, é nosso Pai. Eu vou orar por você se você não quer receber, tá bom? Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás